Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Alexandre Souza e nós estamos aqui para continuar o nosso curso de musculação, voltada para iniciantes. Como bem disse, sou um estudante da graduação da Universidade de Brasília e o propósito desse canal é facilitar o desenvolvimento da minha didática e ajudar quem estiver procurando por esses assuntos. Portanto, se você não viu a primeira aula do curso, você pode pegar no card aqui em cima, ou então esperar até o final do vídeo e clicar para assistir a primeira aula, onde eu ensino alguns conceitos básicos que dizem respeito à musculação. Na aula de hoje, continuando o nosso curso, nós veremos sobre a macro e a microestrutura dos músculos. Isso é muito importante para que você entenda no futuro quais são os mecanismos, quais são as funções, quais são os meios de estimular a hipertrofia muscular. Portanto, seja muito bem-vindo ao meu canal. Espero que você goste dessa aula. Vamos compartilhar agora a tela para que vocês possam acompanhar comigo sobre como tudo funciona. Perfeito. Nesse momento, eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. E a aula de hoje é músculos, macro e microestrutura. Pois bem, prosseguindo, o mapa da aula de hoje vai ser quais são os tipos de músculo. Em seguida, veremos a macroestrutura do músculo esquelético, veremos a sua composição química e a função do aporte sanguíneo nisso tudo. E, por fim, vamos ver a microestrutura muscular, as proteínas contráteis principais e o que é o sarcômero, tá bom? Venha comigo e vamos entender quais são os tipos de músculo. No nosso corpo, nós temos um total de mais ou menos, né, dependendo da contagem da fonte, 660 músculos. Esses músculos, eles são divididos em três classificações. 1, classificação de músculo esquelético. 2, músculo cardíaco. E 3, músculo liso. O que esses músculos eles possuem semelhanças entre si, como, por exemplo, o músculo esquelético e o músculo cardíaco, ambos são estriados. Eles vão ter um aspecto de estrias, de linhas, se você fizer uma vista dele. Já o músculo liso, que é representado aqui pelo estômago, é um músculo que ele tem uma capacidade de ser involuntário. Você não faz força para digerir a alimentação, para descer os alimentos pelo seu esôfago, não faz. É a musculatura involuntária, guiada pelo sistema nervoso autônomo que vai fazer tudo isso. O coração também é um músculo involuntário. Ele também vai agir como os músculos lisos. Então, eles têm essas questões. Na aula de hoje, nós vamos ver principalmente sobre o músculo esquelético, que é um músculo voluntário, que é um músculo estriado, que é um músculo que você usa quando vai pegar uma xícara de café, quando vai levantar um halter, quando vai fazer algum exercício de força. Tranquilo? Pois bem, essa é a macroestrutura do músculo estriado esquelético. Vamos começar do simples para o complexo, do menor para o maior. Esse primeiro espaço aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, eu espero que consigam ver. Esse primeiro trecho aqui é a fibra muscular única, é a célula muscular. Essa fibra muscular está colocada ao lado de uma série de outras fibras musculares que são divididas entre si por uma estrutura chamada endomísio. O conjunto dessas fibras musculares vai formar um feixe de várias fibras que vai fazer com que vire um fascículo. O fascículo é esse conjunto aqui, é esse grande feixe. Nele, você vai ver um revestimento que vai separar um fascículo de outro fascículo, que é o perimísio. Esse conjunto de fascículos, por sua vez, esse conjunto de feixes, vai formar o ventre muscular, que é o músculo que você vê, que é a carne que você come. Esse ventre muscular é composto por uma série de fascículos, que, por sua vez, vai ser coberto por uma outra estrutura de tecido conjuntivo, que vai ser o epimísio, essa parte que fica aqui por cima. E, por fim, vai formar a estrutura principal do músculo, que é a estrutura do ventre muscular, da carne. O músculo ele vai se condensando aqui nessa porção final, formando um tendão, um tecido fibroso constituído em grande parte por colágeno. Esse tendão, por sua vez, vai se fixar ao periósteo, que é a camada externa do osso, formando assim todo o mecanismo necessário para fazer a contração muscular, o movimento, as alavancas ósseas que a gente precisa para se movimentar.
A força que o músculo vai produzir aqui vai ser transmitida em direção para o tendão, que por sua vez vai transmitir para o músculo, que por sua vez vai realizar o movimento. Essa aqui também vocês podem ver a estrutura do tendão. Eu não vou me delongar nela, você pode parar um pouco aqui essa aula e tentar entender como funciona, mas é um caminho muito semelhante a esse caminho da fibra muscular até a formação do ventre muscular que eu mostrei para vocês. Quero que observe também aqui, ó, que num pequeno trecho há também capilares, que são os vasos sanguíneos que circundam o músculo para que haja aporte nutricional para eles. Pois bem, seguindo, vamos falar alguns detalhes interessantes sobre a musculatura, né? Vocês já ouviram falar em tendinite? A tendinite não é nada mais, nada menos do que uma inflamação no tendão. Esse tecido esbranquiçado que nós mostramos aqui, quando você tem uma inflamação nesse tendão, que pode ser causada por traumas, por exemplo, em atletas de voleibol, em atletas de basquete, em atletas que utilizam muito o salto, pode ser ocasionado também por uma lesão por esforço repetitivo, a famosa LER, né, por utilizar repetidamente o mesmo movimento acaba desgastando a estrutura e gerando uma inflamação. Pode ocorrer também por uma extrapolação da amplitude de movimento, porque você pode, digamos que você só consegue fazer a flexão de cotovelo até aqui onde eu estou fazendo. Se você vai além, você pode ter uma tendinite por extrapolar essa amplitude. Outra coisa importante de ser citada também é a conexão osso-músculo. Lembra que eu falei que o tendão se conecta no músculo? Pois bem, quando ele se conecta em um músculo, em um osso longo, né, como por exemplo o fêmur, ele acaba puxando e deformando a estrutura do osso e dessa forma acabam criando as famosas tuberosidades, os trocânteres, os tubérculos. Se você já estudou um pouco de anatomia, você sabe que existem algumas estruturas anatômicas que são chamadas de trocânter, tubérculo, tuberosidade. Essas tuberosidades, essas estruturas são ocasionadas por conta da força, né, que o músculo exerce, que o tendão exerce sobre a estrutura óssea. E, por fim, um conceito interessantíssimo é o conceito de origem e inserção muscular, ou também chamado de inserção proximal e inserção distal. O que é a origem? A origem é o ponto de ligação do músculo com o osso que se dá de forma proximal, de forma a conectar com aquela estrutura que é mais fixa no corpo, aquela estrutura que é mais próxima do plano médio, que é essa linha que traça o corpo em dois ao meio. Essa origem proximal, também existe a inserção, que é a inserção distal, no caso. Essa é a conexão que o músculo tem com o osso na parte mais distante. Nela, nós temos o início e o final. Quando ela atravessa a articulação, essa origem e essa inserção acabam fazendo o movimento articular que nós precisamos entender. Tudo bem até aí? Então, vamos agora entender um pouco mais sobre a fibra muscular. Vocês devem ter acostumado com aquele esquema de célula que vemos sempre na escola, né? A célula, com a sua membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo, as organelas intracelulares. Pois bem, a fibra muscular, ela tem um aspecto um pouco diferente dessa célula comum que você vê dentro da escola. Ela possui essa estrutura aqui. Eu vou explicar para você como é a estrutura dessa fibra muscular. Pois bem, naquela menor unidade lá que eu mostrei no início, explicando sobre a macroestrutura, a fibra muscular, ela é composta pelo sarcolema. O sarcolema é essa estrutura aqui por fora, que é composta por duas membranas, uma membrana plasmática, que é essa estrutura que bem reveste aqui por cima, ela que conduz o potencial de ação, a onda de despolarização para que haja contração, e você possui também uma membrana basal. Entre elas, nós temos mioblastos, que são estruturas que estão relacionadas com a questão da hipertrofia, mas vamos deixar isso mais para frente, tá bem? E, logo após ela, nós temos também o sarcoplasma, que seria o citoplasma da célula muscular. Dentro desse sarcoplasma, você vai ter estruturas como o núcleo dessa célula, você vai ter mitocôndrias, você vai ter triglicerídeos intramusculares, né, gordura, você vai ter glicogênio armazenado, enzimas e uma série de outras estruturas. E existem também as miofibrilas, os miofilamentos, que nós vamos explicar já já quando formos dizer como funciona a microestrutura da musculatura. Essas miofibrilas,
elas são revestidas por essa estrutura aqui de treliça, de uma árvore que fica se entrelaçando por elas, que é o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático tem essas estruturas aqui perpendiculares às miofibrilas, que são os túbulos T, e você tem aqui as cisternas terminais também. Esses retículos, eles são responsáveis pelo armazenamento de cálcio, que nós vamos explicar logo, logo, que vão ser fundamentais para o mecanismo da contração muscular. Então, túbulos T e as cisternas terminais compõem o retículo sarcoplasmático. Tudo bem até aí? Então, vamos seguir um pouco mais. Composição química da musculatura. Afinal, do que o músculo ele é composto? O músculo ele é composto, 75% dele é água. Todo mundo sabe que o nosso corpo é majoritariamente constituído por água. Então, o músculo ele tem muita água. 3/4 do músculo é água. Outros 5% do músculo são sais, minerais e outras substâncias. Carboidratos, em forma de glicogênio, gorduras, lactato, ureia, cálcio, magnésio e uma série de outras substâncias que vão compor 5% do músculo. E, por fim, 20% dessa musculatura é constituída pela proteína, que é quem vai ser responsável pela contração muscular. A proteína, eu trouxe algumas aqui para vocês verem, que são as principais, as mais famosas. A titina, que representa 10% de toda a proteína muscular. A miosina, que representa 60% de toda a estrutura muscular. A actina e a tropomiosina. E é dessa forma que os músculos são constituídos. Essa galinha, no fundo, é assustadora, né? Eu sei, mas não tem como evitar, tá bom? Seguindo, aporte sanguíneo. Toda a musculatura precisa de nutriente, precisa de um sistema de transporte que traga o que ela precisa e mande embora o que ela não precisa mais. Esse aporte sanguíneo é feito pelas artérias e veias paralelas às fibras musculares, e elas vão propor os nutrientes necessários para o bom funcionamento da célula muscular, da fibra muscular. Como é que ocorre o movimento sanguíneo por entre essas fibras? Além da força, né, de ejeção que o coração faz lá no início da saída do sangue lá do coração até chegar na musculatura, o sangue começa a perder velocidade. E como é que ele ganha pressão para conseguir continuar se movendo dentro da musculatura? É por meio dessa aqui, ó, ação de ordenha, como se estivesse ordenhando uma vaca, onde você aperta e solta a teta da vaca. Funciona de forma semelhante com as nossas artérias e veias dentro da fibra muscular. Quando você contrai o seu músculo, ocorre uma movimentação. Quando você relaxa, o sangue passa novamente. Então, é como se fosse uma ordenha. Aperta e sai, que vai fazendo com que o músculo seja constantemente um propulsor desse sangue. Outra coisa interessante a se falar é que não existem fibras musculares que possuem uma falta de aporte sanguíneo e, por consequência, aporte nutricional. Existe uma média de 4 a 7 capilares por fibra muscular. Interessantíssimo isso, né? E essa variação de número vai se dar de acordo com o treinamento. Indivíduos mais treinados em atividades de endurance, de longa duração, possuem mais capilares do que indivíduos destreinados. E isso é um dos fatores que pode explicar um melhor desempenho. Outro fator interessante é que, se você faz um exercício estático, um exercício isométrico, se você não sabe o que é contração isométrica, esse isométrico, volta na primeira aula que eu já expliquei. Se você está fazendo uma média de 60% de tensão por alguns segundos, a oclusão sanguínea vai ser total, porque o músculo vai se contrair e vai fechar esses vasos sanguíneos de forma mecânica, e o sangue não vai passar, e dessa forma, a única forma de produção de energia vai ser os métodos anaeróbicos, que veremos futuramente nos planos futuros do canal. Pois bem, uma maior razão fibra capilar é igual um melhor desempenho. Porque o que acontece, né? Se você tem mais capilares dentro, levando nutrientes para a musculatura, você tem uma capacidade melhor de termorregulação,
você remove melhor o calor, você tem uma maior chegada de oxigênio, você tem uma maior retirada de dióxido de carbono, você tem um maior aporte nutricional, você tem uma chegada melhor dos hormônios. Isso chega ao ponto de que os atletas mais treinados, eles possuem uma média de 40% de capilares a mais do que as pessoas destreinadas, o que é algo bastante considerável e um dos fatores que explica o melhor desenvolvimento do endurance. Tranquilo? Entendemos um pouco do aporte sanguíneo? Vamos agora para a última parte da aula, onde vamos entender a microestrutura da fibra muscular. Pois bem, vocês lembram que a gente falou da fibra muscular? Cada fibra muscular possui uma série de unidades funcionais que são chamadas de sarcômero. Nessa imagem abaixo, você consegue perceber toda essa fibra muscular. Isso aqui é uma fibra única. E se você prestar bastante atenção, você vai ver que há linhas separando, linhas perpendiculares separando várias pequenas unidades. Essa pequena unidade aqui, dentro da fibra muscular, é chamada de sarcômero. O sarcômero é a menor unidade funcional da fibra muscular, a menor unidade contrátil. O conjunto da contração dos milhões e milhões de sarcômeros que existem vão fazer com que nós tenhamos a contração muscular que você vê quando realiza, por exemplo, uma flexão de cotovelo. O tamanho de um sarcômero é, em média, 2,5 picômetros. E só para você ter uma ideia em questão de números, se você pega uma miofibrila, né, de 15 milímetros, 1,5 cm, ela vai ter uma média de 6.000 sarcômeros. Tranquilo? Essa miofibrila aqui, deixa eu mostrar para vocês lá na imagem da macroestrutura para vocês saberem do que eu estou falando. Ó, aqui está a fibra muscular. A miofibrila... Opa, voltei demais. A miofibrila é essa estrutura bem aqui. É esse cilindro aqui. A gente tem vários cilindros aqui, cada cilindro desse é uma miofibrila. E cada miofibrila dessa vai ter um conjunto de sarcômeros. Tudo bem até aí? Vamos prosseguir, então. Como é a estrutura do sarcômero? Ó, nessa imagem aqui, a gente está... Opa, cadê a imagem? Pane no sistema. Aí, voltamos. Nessa imagem aqui, ó, nós temos vários sarcômeros. Nós vamos retirar um desses sarcômeros para explicar como ele funciona. Aqui, pronto. Tá vendo o sarcômero? Essa é a menor unidade contrátil. Essa porção alaranjada, rosa, né? Essa porção rosa que você está vendo é uma proteína muscular chamada de miosina. A miosina constitui o filamento espesso, o filamento grosso do sarcômero. Essa menorzinha aqui, mais fininha, azul, é o complexo actina, troponina, tropomiosina. Elas vão formar o filamento fino. E você pode chamar de actina, se quiser ser mais rápido, não quiser falar tanto, principalmente para pessoas mais leigas. Pois, bem, essas duas proteínas, principalmente, vão compor a estrutura do sarcômero. Tá vendo que existem essas cabecinhas aqui, como se fossem minhoquinhas da miosina? Essas cabecinhas, as cabeças de miosina, vão ser responsáveis pela realização da ponte cruzada na contração muscular, que nós veremos adiante numa próxima aula. Mas hoje nós queremos entender como é a estrutura. Essa aqui é uma imagem mais específica de como você consegue ver isso em microscopia e quais são as estruturas do sarcômero. Peguei essa imagem aqui, que é uma imagem muito melhor para explicar qual é a estrutura do sarcômero, e eu vou dividir o sarcômero em 5 partes. Vamos voltar para outra imagem que é mais simples. 5 partes. Nós temos aqui a banda a banda I, a linha Z, a banda M e a zona H. 5 estruturas. Depois você para e fica olhando o sarcômero até entender. Fixe isso na cabeça, guarde no coração, repita no café, no almoço, na janta, porque você precisa entender isso. A banda A é a estrutura que compõe somente miosina. É esse trecho bem aqui, ó, que tem somente a miosina, somente o filamento espesso. A banda I é essa zona que tem somente a actina, que é essa parte que só tem o filamento fino, o filamento azul aqui nessa imagem. Essa é a linha I, eu não lembro se eu falei Z, mas é a banda I, no caso. No meio da banda I,
nós temos as linhas Z, que é a linha, no meio da banda I, nós temos a linha Z. A linha Z é essa estrutura que separa os sarcômeros entre si. Uma linha Z dá início ao sarcômero e a outra linha Z vai dar o fim do sarcômero. No centro da banda A, nós vamos ter uma banda chamada banda M, que é a estrutura onde as miosinas vão se fixar. Essa banda M é composta por uma série de proteínas também, que vão dar essa estrutura para ela. E, por fim, tem a zona H. A zona H é essa estrutura que existe a miosina, mas não existe a actina. É esse pedacinho bem pequenininho aqui onde eu estou passando o meu mouse, onde você pode ver na imagem aqui melhor. E essas são as principais constituintes do sarcômero. Existem uma série de outras proteínas, como podem ver nessa imagem, alfa-actina, proteína M, miomesina, creatinoquinase M, proteína C, XH, titina, mas a princípio vocês não precisam entender tanto sobre elas agora. Memorize o quê? Guarde no coração o quê? A miosina, a actina, a troponina e a tropomiosina. A titina também vai ser importante, mas vamos esperar um pouco para falar dela. Então, essa é a estrutura do sarcômero. Dê uma paradinha, dê uma olhada, entenda. Eu imagino que tenha ficado claro para você. E aqui é uma imagem para você pausar e entender melhor quais são as funções das demais proteínas que eu não citei aqui. Tá bem? Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura, sobre o funcionamento da contração muscular, como o músculo se contrai, como o músculo se relaxa. E eu agradeço por você ter acompanhado a aula até esse momento. Se você quiser me seguir no Instagram, procure ir lá por o Alex Souza e nós nos veremos lá, tá bem? Muito obrigado por estar aqui comigo, muito obrigado pela sua audiência e, bem, até a próxima.